Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adamo aqui mais uma vez com vocês. Conteúdo da aula de hoje, frações. O que é fração? Fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais, ok? A fração, ela é um quociente entre dois números. Qual é o nome desses dois números? Tem o numerador que fica em cima e o denominador embaixo. O denominador indica o total de partes, tá certo? O total de partes. Ok? O denominador indica o total de partes. E o numerador indica a parte que você está considerando. Tá certo? A parte ou partes que você está considerando. Exemplos de frações. Essa figura aqui, esse losango, tem quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. Esse total de partes a gente coloca embaixo. Ó. E quantas partes estão pintadas de verde? 1, 2, 3. Ou seja, 3/4 estão pintados de verde. Beleza? 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3/4, tá? Essa fração daqui de baixo é um retângulo que foi dividido em 3 partes iguais. Portanto, o número 3 fica embaixo. E quantos terços estão pintados? 2 terços. Ó, 2 terços estão pintados de verde e 1 terço permaneceu branco, ok? Então essa fração se chama 2 terços, como vocês podem ver aqui, ó. Já essa fração de baixo tem duas partes iguais, portanto o denominador dela é 2. E a parte que foi pintada é apenas uma parte verde. Então, um meio foi pintado de verde e o outro, um meio, continuou branco, tá? Agora vejamos aqui a ideia de fração como parte de um todo. Observem aqui, a gente tem uma tira de papel. Se a gente dividir ao meio e pintar metade da cor cinza, a gente pintou quanto? Pintou 1 meio. 1 sobre 2, a gente lê como 1 meio, significa a metade, tá certo? Se eu dividir em 3 partes iguais e pintar apenas uma, essa fração a gente chama de 1 terço ou a terça parte, tá certo? Eu estou exemplificando aqui alguns exemplos de frações para vocês. Um probleminha simples. Antônio e a sua namorada foram a uma pizzaria. Quando fizeram o pedido, a pizza veio em 8 pedaços iguais. Eles comeram 3 pedaços. Que fração indica o quanto eles comeram da pizza? A gente viu que na parte de baixo da fração, a gente coloca o total de pedaços. Quantos pedaços tem essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, não foi? Não é? Então o denominador dela é 8. Tá certo? Que fração indica o quanto eles comeram? Eles comeram quantos pedaços da pizza? Me digam aí. Comeram 3 pedaços da pizza, que é o que não está mais aqui, ó. Estão vendo? Então eles comeram 3/8 da pizza. Tá certo? Que fração indica o que sobrou da pizza? O que sobrou é o que eles não comeram, ou seja, eles deixaram 5 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que sobrou da pizza é 5/8. Ou seja, o número 8 que está embaixo indica o total de fatias da pizza. E o número de cima, que é o numerador, indica a quantidade que a gente está considerando, tá certo? Alguns exemplos de frações. Ó, complete as lacunas. Eu estou colocando aqui um exemplo semelhante ao que eu vou passar no exercício para vocês, tá certo? Número de partes em que a figura foi dividida. Esse círculo foi dividido em quantas partes iguais? Em 2 partes. É só contar, ó, 1, 2, beleza? Número de partes pintadas. Das 2 partes, quantas partes foram pintadas? Apenas uma. Então, 1 aqui, ó. Dividimos o todo em quantas partes? 1, 2. 2 partes. E tomamos quantas partes? Apenas uma, que foi a parte pintada. Como é que a gente lê essa fração?
1 sobre 2, a gente lê 1 meio. Ok? Esse outro exemplo aqui trata sobre a identificação de frações. Vamos lá, a gente sabe que tem o número de baixo e o número de cima, não é? Então, eu vou colocar logo aqui para adiantar. Qual é o total de pedaços aqui dessa figura? 2. Então, embaixo fica o total. E em cima, a quantidade que eu estou considerando. De 2 pedaços, eu estou considerando quantos? 1 ou 2? Apenas 1, que foi o pintado. Então, essa fração se chama 1 meio. 1 sobre 2 é 1 meio, ok? Próximo exemplo. Quantos pedaços tem aqui? 1, 2, 3. O número 3 vai para cima ou para baixo? Quem disse para baixo acertou, porque o total fica embaixo. 3. De 3 pedaços, quantos foram pintados de verde? Apenas 1. Então, como é o nome dessa fração? 1 terço. 1 sobre 3 é 1 terço. Beleza? Prosseguindo. Aqui tem quantos pedaços? 2 pedaços. Então, o 2 fica embaixo porque é o total. Quantas partes foram pintadas de verde? Apenas uma. Como é que soleta a fração? 1 meio. Continuando. Quantos pedaços temos aqui? 4 pedaços. Então, o 4 fica em cima ou embaixo? Quem disse embaixo acertou. Quantos pedaços foram pintados de verde? 3. Como eu leio essa fração? 3 quartos. Ok? Comparação de frações. Olha, as frações, a gente pode comparar ela de algumas formas, tá certo? Esse símbolo aqui, ó, que é o acento circunflexo. Não é bem um acento circunflexo, mas parece. Só que apontando para a esquerda. O acento circunflexo que aponta para a esquerda, a gente chama de maior. Tá certo? Maior que. Já o acento semelhante ao acento circunflexo que aponta para a direita, a gente chama de menor que. Ok? Menor que. Ok? Maior que é quando ele fica virado para a esquerda. E quando ele fica virado para a direita é menor que. Vamos comparar essas frações. 1 meio e 1 terço. 1 meio e 1 terço. Apenas um exemplo, tá? Observem que qual das duas frações? 1 meio e 1 terço. Qual delas indica uma área maior da tira? 1 meio, né? A gente pode ver que 1 meio tem um tamanho maior que 1 terço. Ou seja, se eu pegar um inteiro e dividir em 2 partes, isso é maior do que se eu dividir em 3. Porque se eu dividir em 3 partes, fica ainda menor. Ok? Como é que eu chamo aqui? 1 meio é maior ou menor que 1 terço? 1 meio é maior. Ó, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Perceberam? Maior que. 1 meio é maior que 1 terço. Porque 1 terço é muito menorzinho do que 1 meio. Ok, alunos? Compreenderam aí o que é maior e menor? Esse é apenas um exemplo, tá? Frações equivalentes. As frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do todo. Exemplo, 1 meio, 2 quartos e 2 quintos são equivalentes. Como é que eu sei que elas são equivalentes? Se eu pegar 1 meio e multiplicar os dois números por 2, o de cima e o de baixo vezes 2. Deixa eu multiplicar aqui para vocês verem o que acontece. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu posso dizer que 1 meio é igual a 2 quartos. Porque se eu multiplicar o de cima e o de baixo por 2, dá o mesmo, dá uma fração equivalente. Tá certo? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos é equivalente a 1 meio. Do mesmo modo, se eu pegar 1 meio e multiplicar por 5. Ó, deixa eu fazer vezes 5 aqui para vocês verem. É só multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número.
No caso, multiplicar ou dividir, tá certo? Ó, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Como os 5 décimos veio da multiplicação de 1 meio por 5, em cima e embaixo, então eu digo que 5 décimos é equivalente a 1 meio, tá certo? Eu expliquei para vocês por que essas três frações são equivalentes, tá certo? Agora vamos resolver esse exercício aqui que é super simples. Ó, complete para obter frações equivalentes. É só completar. Ó, 1 vezes 3 dá quanto? 3, já está aqui. 5 vezes 3, 15. Então, 3 15avos é equivalente a 1 quinto, tá certo? Prosseguindo. 1 vezes 2, é só seguir a regrinha daqui, ó. 1 vezes 2. Só seguir a setinha. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 2 sextos é equivalente a 1 terço, tá? Vamos agora prosseguir. Aqui a gente vai dividir o número de baixo e de cima pelo mesmo valor, por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Estão vendo como é fácil obter uma fração equivalente? Agora, alunos, vocês vão fazer a atividade que está no grupo da turma, tá? Qualquer dúvida é só perguntarem a mim. Bons estudos!